Meus amigos, então dando continuidade, né, no primeiro material, né, na primeira parte, né, tratei, né, tentei retratar aqui o que aconteceu, né, essa terceira rodada nos grupos A, B, C e D. E agora chega o segundo bloco com os grupos E, grupo F, G e H. Que aliás, esses jogos, né, da terceira rodada foram concluídos na sexta-feira. Na sexta-feira foram concluídos. Meus amigos, grupo E, sem mais delongas. O grupo, né, com Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Meus amigos, olha, eu diria, eu posso dizer aqui, posso afirmar, né, com alguma segurança. Eu já acompanho Copa do Mundo desde eu sou de 1986, até tratei já em materiais anteriores. Eu fico até à vontade para falar, né? Nasci aos 24 de janeiro de 1986 e temos, por exemplo, o astro, né, Luiz Soares, né, da seleção uruguaia, 24 de janeiro de 1987. Eu acho isso muito bacana. Meus amigos, então o que acontece? Eu acompanho Copas do Mundo, né? Acredito que desde meados da Copa do Mundo de 1990. E eu posso afirmar que este grupo reservou surpresas jamais assim, dignas de um capítulo, eu diria que, sabe, meus amigos, de Sherlock Holmes, sabe, algo assim que estaria completamente fora dos padrões. Mas, meus amigos, por conta da globalização cada vez mais presente no futebol mundial, né? Cada vez mais nós estamos tendo surpresas. E este grupo na minha humilde opinião, não só no grupo E, no grupo F e eu diria também que no grupo H. No grupo E, no grupo F e no grupo H, eu acredito sim que as surpresas mais uma vez deram as caras. Toda Copa do Mundo tem isso, meus amigos. Mas, como eu falei, na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, as surpresas também rolaram soltas. Meus amigos, então tivemos a terceira rodada. Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha. O que é que aconteceu? O que acontece é o seguinte, meus amigos. Todos chegaram na terceira rodada, talvez o grupo mais interessante de ser analisado, de ser estudado, né, desses grupos desta Copa do Mundo. Todos os quatro integrantes, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão, chegaram com possibilidades de classificação na última rodada. A Espanha goleou na primeira rodada a Costa Rica por 7-0, empatou com a Alemanha na segunda rodada por 1-1. A Costa Rica, goleada pela Espanha na primeira rodada por 7-0, a Costa Rica venceu o Japão naquele gol cirúrgico. A Costa Rica ganhou por uma bola, num domínio total dos japoneses na segunda rodada. Então a Costa Rica venceu, Japão 0, Costa Rica 1, portanto chegou com possibilidades na terceira rodada. A Alemanha, meus amigos, a Alemanha, primeira rodada, Alemanha 1, Japão 2. Isso é um placar, meus amigos, com todo o respeito, com todo o respeito aos japoneses, com todo o respeito aos povos asiáticos, mas é um placar para quebrar qualquer bolão. É um placar para quebrar qualquer aposta esportiva, né? Seja lá o que for. O fato é que a Alemanha não soube administrar uma possível vantagem e permitiu a virada dos japoneses, por aqueles ingredientes que eu já tratei em materiais anteriores, trazendo como que aconteceu essa virada do Japão e até merecida, né? Pelo que os japoneses acreditaram, pelo que os japoneses proporam dentro de campo. Essa que é a grande verdade. E na segunda rodada, a Alemanha empata com a Espanha por 1-1 num jogaço. Portanto, chegando com possibilidades, tá, de uma provável classificação na terceira rodada. A Espanha goleando a Costa Rica por 7-0,
um ótimo saldo de gols, invejável, indiscutível. Na segunda rodada, empatam com a Alemanha. Portanto, todos os integrantes do grupo E chegando com possibilidades de classificação na terceira rodada. E tivemos Japão e Espanha. A Espanha abriu o placar com Morata e o Japão, meus amigos, o Japão empataria esse jogo e viraria o segundo gol. O segundo gol aconteceu numa jogada para lá de polêmica. Seguramente, talvez um dos lances mais polêmicos desta Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Talvez um dos lances mais polêmicos na história dos mundiais. Uma bola, né, que possivelmente pela linha traçada, né, a tecnologia, né, presente até na própria bola do mundial, bem como na própria linha traçada do VAR, né, das coordenadas, das ferramentas que a FIFA dispõe, que a FIFA utiliza, garantiu que essa bola não saiu. Para a bola sair, ela precisa sair toda. E foi nisso que o segundo gol japonês nasceu. O segundo gol japonês da virada, né, uma Espanha também praticamente reserva, e uma Espanha que correu riscos. Com esse placar, né, 2-1 para o Japão, acabou as coisas dando certo para a Espanha. A Espanha, de fato, avançou juntamente com o Japão. Só, meus amigos, que ali a poucos quilômetros dali, no Al Bayt, a Costa Rica fez um jogo dentro das suas possibilidades, dentro das suas expectativas, e a Alemanha acreditava ainda ser possível uma provável classificação. Abriu o placar com Gnabry de cabeça, Alemanha 1-0, teve a oportunidade de fazer 2, 3, 4, 5 gols, mas Keylor Navas, goleiro do Real Madrid, goleiro da Costa Rica, fez belíssimas defesas e impediu um placar elástico ainda no primeiro tempo. Meus amigos, a Alemanha vencendo a Costa Rica e o Japão empatando ou perdendo para a Espanha, né? Começou de fato. A Espanha abriu o placar, o Japão empatou. Este resultado, caso houvesse terminado com um empate e a Alemanha, né, vencendo a Costa Rica, como era o mais provável, estariam classificadas Espanha e Alemanha. Mas aí, meus amigos, vem o segundo tempo, vem o segundo tempo. O gol do Japão, dessa forma dramática, né, dessa questão da bola que saiu, da bola que não saiu, que precisa sair toda, a circunferência traçada e tudo mais. O fato é que o Japão chegou ao segundo gol e a Alemanha, com esse resultado, mesmo com a vitória diante da Costa Rica, não era suficiente. Portanto, em alguns momentos, assistindo ao jogo, assistindo a partida, pensei, a Alemanha a qualquer momento, vendo que o seu esforço seria insuficiente, entregaria esse jogo para a Costa Rica, para talvez até ferrar com os espanhóis. Era o esperado. A Espanha ao menos empatar com o Japão e a Alemanha fazer o seu provável dever de casa, a sua provável vitória diante da Costa Rica. Mas aí o que é que acontece, meus amigos? A Costa Rica empata, a Costa Rica surpreende e vira o placar, chegando a figurar 2-1, a Costa Rica 2, Alemanha 1, e com o Japão 2, Espanha 1 no Califa e 2-1 para a Costa Rica no Al Bayt. Nesse momento, meus amigos, durante a maior parte desses dois confrontos, estavam se classificando Espanha e Alemanha, Espanha e Alemanha, Espanha e Japão. Neste momento, com a virada da Costa Rica, tudo viraria. E Espanha e Alemanha eliminadas na fase de grupos. Japão e a Costa Rica avançando às oitavas de final. Mas aí, meus amigos, a Alemanha acorda,
A Alemanha volta a jogar seu futebol e vai encontrando seus gols. Empata com Kai Havertz. Havertz faria mais um gol e Niklas Füllkrug encerrando com 4-2. Costa Rica 2, Alemanha 4. A Alemanha, mesmo com essa vitória, repetindo o placar do jogo de abertura na Copa do Mundo FIFA 2006, na Allianz Arena, com a Alemanha 4, Costa Rica 2, este placar repete-se novamente na terceira rodada, fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Como a Espanha talvez não tenha levado tão a sério esse jogo contra o Japão, a Espanha possivelmente prevendo, a Espanha já simulando o que aconteceu no grupo F, a Espanha viu que talvez seria mais interessante encarar Marrocos nas oitavas e deixando os croatas para o Japão. E assim, de uma certa forma, tentar fugir de um caminho mais tortuoso para chegar numa provável final. Meus amigos, estes foram os ingredientes. Quanto à Alemanha, a Costa Rica eliminada com a derrota, Costa Rica 2, Alemanha 4. A Costa Rica conseguiu a única vitória diante do Japão, tá certo? E a Alemanha colocando na sua história uma segunda eliminação numa fase de grupos. Em 2018, a chamada maldição dos mundiais. A chamada maldição dos mundiais chegaria à seleção alemã em 2018, então campeã mundial na Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. 2018, a Alemanha caindo pela primeira vez em sua história na fase de grupos. E em 2022, meus amigos, eu diria que romances como Fausto, Goethe e até mesmo pelo que aconteceu com a Alemanha eliminada, eu diria novamente numa fase de grupos, eu acredito até que Gerd Müller teria se contorcido no seu lugar onde repousa, onde descansa em paz. Eu diria que Gerd Müller teria se contorcido com mais esta eliminação frustrante. A Alemanha encerra ali a sua participação na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Portanto, diante de tudo isso que aconteceu, dessa loucura ocorrida no grupo E, Japão passando em primeiro e a Espanha, meus amigos, passando em segundo. Alemanha em terceiro, Costa Rica em 4, eliminadas na fase de grupos. Meus amigos, vamos para o grupo F. No grupo F também podemos atribuir fortemente que a grande decepção deste grupo, sem sombra de dúvidas, foi com a seleção da Bélgica. A ótima geração belga, comandada pelo espanhol Roberto Martínez. Roberto Martínez não conseguiu fazer com que os belgas fizessem um bom Mundial, uma boa Copa do Mundo. Aliás, a Bélgica que chegou até as semifinais em 2018. O fato é que a Bélgica fez uma péssima Copa do Mundo. Venceu, é verdade, na primeira rodada, Bélgica 1, Canadá 0, gol cirúrgico do Batshuayi. Na segunda rodada, a Bélgica foi surpreendida por Marrocos, perdendo por 2-0. E na terceira rodada, a Bélgica só passaria a jogar futebol, só passaria a acreditar em algo, mostrar algum lampejo dessa ótima geração belga, tá? Com De Bruyne, com Carrasco, com Witsel, com o próprio Batshuayi, Lukaku, uma geração belga fantástica, com Hazard. Meus amigos, nada disso deu certo. A geração belga sucumbiu e viu essa Bélgica ser eliminada na fase de grupos. A Bélgica ainda esboçou alguma reação no segundo tempo contra a Croácia. Bolas na trave, gols inacreditáveis desperdiçados por Lukaku, por exemplo. Levou as mãos à cabeça, mas nada disso foi suficiente. A Croácia segurou o empate, 0-0, passou em segundo lugar no grupo, pois Marrocos venceu o seu compromisso. Os ótimos Ziyech
Por exemplo, né, um dos destaques dessa seleção marroquina, Marrocos venceu o Canadá por 2-1 e Marrocos passando em primeiro neste grupo F. Portanto, Marrocos passando em primeiro e a Croácia passando em segundo. A Bélgica, apontada possivelmente como uma das maiores decepções, ao lado da Dinamarca, por exemplo, e da própria Alemanha, a Bélgica é eliminada na fase de grupos, juntamente com o Canadá. No grupo G, meus amigos, nós tivemos a seleção brasileira, né? Na sexta-feira, Tite mandou toda a seleção brasileira reserva, todos os reservas a campo contra a seleção de Camarões, que ainda chegou com remotas possibilidades de classificação na terceira rodada. Essa que é a grande verdade, meus amigos. Camarões venceu o Brasil com 1-0, gol do Abubakar de cabeça, já praticamente nos minutos finais do segundo tempo, mas gostei da apresentação da seleção brasileira com os bons reservas. Martinelli, tá? Jogadas arrancadas, muita velocidade, bons passes, né? Apresentou alternativas com Antony, Gabriel Jesus, que inclusive horas depois viria a apresentar problemas no joelho e acabou sendo cortado, né, dessa seleção brasileira. Mas teve a participação do Everton Ribeiro, Pedro, né, jogadores que atuam no futebol brasileiro pelo Flamengo, entraram em campo no segundo tempo contra Camarões. Mas Camarões, meus amigos, venceu. Camarões 1, Brasil 0. O Brasil garantiu seu passaporte, né? Já havia garantido a classificação na segunda rodada, né? Brasil venceu 2-0 a Sérvia na estreia. Brasil venceu a complicada, a dificílima Suíça por 1-0 no 974 e perdeu para Camarões na terceira rodada por 1-0. No outro jogo do grupo, meus amigos, Sérvia 2, Suíça, a valente seleção da Suíça, a Suíça de virada venceu a equipe da Sérvia. A Suíça abriu o placar com 1-0, a Sérvia depois empataria, até a Suíça depois mostrando aquele futebol envolvente, e a Suíça, gols também do Embolo, a Suíça conseguiu fazer o seu dever, conseguiu fazer um grande jogo, um dos melhores jogos desta primeira fase, e a Suíça venceu a Sérvia por 3-2. Portanto, no grupo G, Brasil em primeiro, Suíça passando em segundo. No grupo H, meus amigos, aqui também eu diria que teve sim uma provável surpresa. Em primeiro passou Portugal que também levou o Fernando Santos levou um time misto, um time reserva, né, para esse jogo contra a Coreia do Sul. Portugal até começou vencendo por 1-0, mas a Coreia do Sul viraria as coisas. Coreia do Sul 2, Portugal 1, e no outro jogo, Gana e Uruguai. O Uruguai, meus amigos, muitos apontam, né? Primeira rodada, Uruguai 0, Coreia do Sul 0. O Uruguai não conseguiu furar, né, o bloqueio asiático, né, o bloqueio dos sul-coreanos. Na segunda rodada, o Uruguai sucumbiu diante de Portugal. Uma belíssima apresentação dos comandados de Fernando Santos. Uma apresentação indiscutível do ótimo Bruno Fernandes. Adiados por Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo, entre outros destaques dessa seleção de Portugal. Na terceira rodada, meus amigos, com Coreia do Sul 2, Portugal, os reservas de Portugal 1, Gana 0, Uruguai 2. Meus amigos, o Uruguai veio jogar futebol na terceira rodada. Muito se deve à entrada. Diego Alonso coloca Arrascaeta para começar de titular. E essa seleção do Uruguai melhora consideravelmente após a entrada de Arrascaeta. Diego Alonso coloca Arrascaeta para jogar de titular os 90 minutos. O Uruguai teve uma partida briosa, uma partida maravilhosa, conseguiu executar todos os fundamentos de futebol. É bem verdade que ainda teve dois lances assim polêmicos, dois possíveis pênaltis
não assinalados e que poderia ter mudado a história desse grupo. O fato: Arrascaeta fez 2 gols, o Uruguai deitou e rolou, Gana também teve suas oportunidades, não conseguiu concretizar. O Uruguai venceu esse jogo, mas não foi suficiente. Em diversos momentos, um confronto estaria se desenhando para Brasil e Uruguai. Mas a Coreia do Sul viraria o jogo contra Portugal e aí mudaria a história. E aí, meus amigos, ficou nisso. O Uruguai não conseguiu fazer mais gols, foi possivelmente prejudicado pela arbitragem por esses 2 pênaltis possivelmente não assinalados, não foram assinalados e foram possíveis pênaltis, né? Teria sim ocorrido a possibilidade de 2 pênaltis não marcados, né, a favor da seleção uruguaia, e o Uruguai não conseguiu avançar. O Uruguai é eliminado na fase de grupos. E aí, meus amigos, como é que ficou o chaveamento desses confrontos? Meus amigos, ficou em primeiro lugar o Japão para encarar a Croácia, segunda do grupo F, enquanto que no grupo F, Marrocos para encarar a Espanha. No outro chaveamento, o Brasil encara a Coreia do Sul amanhã e Portugal vai encarar a Suíça. Esse já é um confronto possivelmente muito mais equilibrado, com muitas possibilidades. Meus amigos, o recado de hoje era esse, meus amigos, tá? Então nós já tivemos, né, será abordado, né, no material das oitavas de final, tratando de fato destes 8 jogos com essas 16 seleções, né, que classificaram-se às oitavas de final. Nós já tivemos Holanda 3, Estados Unidos 1, já tivemos Inglaterra 3, Senegal 0, tivemos hoje França 3, Polônia 1 e tivemos ontem Argentina 2, Austrália 1. O que esperar, meus amigos? Possíveis palpites para amanhã, Brasil e Coreia do Sul. Meus amigos, se houver alguma surpresa aqui, a surpresa seria a Coreia do Sul eliminar o Brasil. Como eu não acredito, eu acredito que a seleção brasileira, agora com os seus titulares em campo, Tite deverá mandar os seus titulares a campo, provavelmente até com a possibilidade de Neymar voltando a atuar depois de 2 jogos, né, ali tentando se recuperar da sua contusão, tá certo? Seleção brasileira, na minha opinião, favoritíssima para eliminar essa Coreia do Sul treinada pelo português Paulo Bento. Seleção brasileira favoritíssima. E temos também o confronto Portugal e Suíça. Esse já classifico como um confronto muito mais equilibrado. Um confronto com possibilidades e tudo mais. É até difícil cravar um palpite. Não seria surpresa caso a Suíça avançasse, bem como a ótima seleção de Portugal. Meus amigos, o recado de hoje era esse. Eu espero que tenham gostado. Continue se inscrevendo, participando, dando seus palpites, prognósticos, sugestões, críticas. Todos são muito bem-vindos. E antes de fechar esse material, dizer que eu acertei, né? Acertei muitos palpites, mas também errei diversos. Sabe por quê, meus amigos? Porque no primeiro material que eu fiz no canal, ainda em abril, mais ou menos no dia 3 de abril, eu apontava no grupo A, acertei, meus dois classificados seria Holanda e Senegal. No grupo B, apostei Inglaterra e País de Gales. Acabei errando por conta de País de Gales. Foram os Estados Unidos. No grupo C, cravei Argentina e Polônia. No grupo D, eu havia cravado França e Dinamarca. A Dinamarca, como todos sabem, foi uma decepção neste Mundial. Quem passou foi a Austrália. No grupo E, acreditava em Espanha e Alemanha. Espanha-Alemanha ou Alemanha-Espanha. E o que acontece? Japão e Espanha. No grupo F, acreditava
na possibilidade, né, de uma provável surpresa, Bélgica e Canadá. Acabou, meus amigos, que Marrocos e Croácia foram os classificados. No grupo G, Brasil e Suíça cravei certinho, e no grupo H acreditava em Portugal e Uruguai. Jamais esperava que a Coreia do Sul fosse tomar a vaga dos nossos nossos irmãos do Uruguai. E como todos sabem, Portugal e Coreia do Sul avançaram às oitavas pelo grupo H. É isso, meus amigos. Espero vê-los numa próxima oportunidade, já com o material das oitavas de final. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Saúde a todos e até uma próxima oportunidade.